CBN, Café com Política. Bruno Silva, cientista político, conectado aqui com a gente. Bom dia para você. Olá, muito bom dia, Sandra. Muito bom dia, Aline. Claro, os nossos queridos ouvintes, tudo bem? Tudo bem, Bruno. A gente acompanhou aí a situação da negociação salarial lá em Vinhedo, né? E a situação já mais crítica com greve. E aqui em Campinas também já tem essa rodada de negociação. Representantes da prefeitura, do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público realizaram a primeira reunião de negociação da campanha salarial desse ano. A administração acabou propondo reajuste de salários e vale alimentação em 5,53%. O índice, né, que é o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, medido aí nos últimos 12 meses. E na próxima reunião, na segunda-feira, às 14h, também deve dar o encaminhamento, digamos assim, dessa negociação, antecipando talvez, né, Bruno? Aí para não ter alguma surpresa. Pois é, tentando já fazer a negociação prévia, né, com os servidores para tentar chegar naquilo que é o viável. Certamente no ideal não vai chegar nunca, né, Sandra? Os servidores vão querer um aumento maior do que aquilo que inicialmente a prefeitura acaba oferecendo, e aí, claro, você vai para entender um pouco como está o plano de carreira em si, a valorização salarial dos últimos tempos, se há algum tipo de discrepância ou não, mas o fato concreto é que muitas cidades vêm passando agora por essa condição, né? Você falou de Vinhedo, tem outras cidades do interior que também estão com parte aí do seu funcionalismo parado. Hoje, por exemplo, eu estou na região central, né? Estou aqui em Araraquara. Aqui está tendo greve também dos servidores, justamente por conta da proposta de aumento salarial da prefeitura. O pessoal já está todo em greve na porta lá da prefeitura, fazendo panelaço e tudo mais. Então, o que acontece? Há sim uma situação que os prefeitos enfrentam sempre um desafio muito grande, e em Campinas agora a gente está nessa situação também, que é da negociação para tentar chegar a um termo, né? A inflação do último ano fechou em 4 ponto alguma coisinha. Os prefeitos, de maneira geral, têm sempre apresentado propostas aí de reajustes que são acima de 5%, mas existem casos e casos específicos, né? Há casos, por exemplo, em que os servidores entendem que poderia dar um pouco mais, que há margem orçamentária para isso. Há outros casos que têm alegado que a defasagem ela já é crônica, ou seja, ela se estende aí a um certo tempo e que, portanto, seria um momento de fazer um reajuste um pouco maior. Vamos lembrar que ao longo da pandemia houve dificuldades, né? Tiveram dificuldades que foram expressivas aí do ponto de vista das campanhas salariais. Vamos ver se em Campinas, né, a prefeitura, o Dário, todo mundo consegue negociar aí com os trabalhadores, com os sindicatos e atingir o seu objetivo aí com a proposta de aumento, ou se vai ter algum tipo de reação, né, Sandra? São 16 mil servidores, no Camprev são 12.200 aposentados e pensionistas, e é importante ver a realidade realmente financeiro, né, o impacto disso, e se não vai esbarrar na lei também de responsabilidade fiscal. Ô Sandra, eu estou sem o seu retorno nesse momento aqui, né? Acho que você fez uma última pergunta, mas eu acabei ficando sem o seu retorno aqui do lado de cá. Ela perguntou, Bruno, se essa situação não esbarra na lei de responsabilidade fiscal. Ah, sim, tem que tomar cuidado também com a lei de responsabilidade fiscal, não tem a menor dúvida, né? Vamos lembrar aqui que a lei limita basicamente, né? O teto aí de máximo 60% você pode gastar com a questão dos servidores, então sim, os prefeitos têm que manter essa observância, tem que ver o quanto esse aumento ele acaba ou não acaba trazendo problemas, porque vamos dizer assim, quando a gente está falando de reajuste, né? Nós estamos falando de um gasto que ele é fixo. Então depois você não volta mais atrás dele. É um gasto que você vai escalonando para todo o serviço. Talvez o que tenha, né, Sandra, Aline, queridos ouvintes, um componente um pouco a mais aí em Ribeirão, é que recentemente nós passamos por aquela situação muito polêmica, né? Envolvendo principalmente as autarquias no município como um todo e aqueles aumentos salariais mais expressivos, né? Então isso trouxe uma certa repercussão negativa, trouxe contestações, trouxe uma série de dores de cabeça, que talvez pode ser que os servidores pesem um pouco mais nessa hora, fazendo pressão aí nessa campanha de negociação salarial. Mas sim, você tem toda a razão. Tem que observar a questão da lei de responsabilidade fiscal para que o prefeito não fique depois em maus lençóis lá na frente. Exatamente. O Bruno, a gente teve também na Câmara, né, a notícia ali da autorização para a contratação dos auxiliares de educação, 500 cargos, se eu não me engano.
Eu fiquei pensando, 500 cargos de uma vez só, claro, na educação, qualquer investimento, a gente fica muito feliz nesse sentido, mas 500 vagas de uma vez só, será que não explicita uma defasagem que não foi suprida anteriormente? Pode ser também, né, Lili? Pode ser também. Na verdade, pode ser duas coisas, né? A gente teria que ver os dados até mais a fundo e numa série histórica mais consistente para poder entender um pouco se é uma defasagem, se é uma necessidade frente às novas pressões, mas acredito que seja mais reflexo justamente de uma defasagem, né? Porque você não contrata do dia para a noite uma quantidade tão grande assim, a pressão sobre vagas, né, no sistema educacional, ela não vai se dar automaticamente de um ano para o outro, né? Então é algo que vem na forma de um processo. Como eu disse, a Câmara aprovou, né? Ou seja, era a pauta mais importante de ontem da sessão como um todo. Não visualizei também muitas dificuldades para essa aprovação, porque justamente você tem que atender a essa necessidade de atendimento nas escolas, sob pena de você ter prejuízos maiores ali na política pública educacional. Agora, tem o impacto financeiro, tem o impacto ali de folha de pagamento, tudo isso, que é o que mais pressiona o caixa da prefeitura. Hoje, se você perguntar para qualquer prefeito, onde está o maior desafio das prefeituras? Está em conseguir manter em dia os salários, está em conseguir manter em dia o fluxo ali de pagamentos e como lidar frente a esse gasto, que é um gasto que ele não cessa, né, que é dos servidores, então você tem que fazer reposição, você tem que às vezes ampliar a contratação, então tudo isso vai pesando sobre a máquina pública, não tenha dúvida. Agora, 500 é um número significativo, e se há esse déficit dessa magnitude, tomara então que os resultados agora sejam um pouco mais positivos aí para a educação, no que diz respeito ao gerenciamento do ambiente escolar, a relação com os próprios alunos, organização das escolas e assim por diante, né? Exatamente, a gente fica pensando, né, como é que estão as salas de aula, as escolas no momento, sem esse efetivo todo, né, que vai ser então contratado. E detalhe, né, Aline, a agente educacional é uma figura que eu estava comentando ontem aqui nesse espaço, ele é vital para o funcionamento da escola. Ele cuida de uma série de coisas ali relacionadas às atividades de suporte e coordenação, garantia da organização do ambiente escolar, suporte para os próprios professores, né? Então, sem esses profissionais, você acaba tendo prejuízos significativos do funcionamento escolar, sim. Bom, a gente continua também acompanhando. Bruno, o vereador de Campinas, Vini Oliveira, ele apresentou ontem a defesa e alegou perseguição política em comissão processante sobre visita ao Hospital Mário Gatti. O Lucas Neri gravou uma reportagem para explicar isso. O vereador Vini Oliveira protocolou a defesa prévia na comissão processante instaurada pela Câmara Municipal de Campinas para apurar possíveis infrações político-administrativas cometidas durante uma visita ao Hospital Mário Gatti no primeiro dia deste ano. Ele é acusado de gravar vídeos dentro da unidade sem autorização, desacatar profissionais de saúde e acessar indevidamente prontuários de pacientes, o que poderia configurar violação da LGPD e ao sigilo médico. Na defesa, Vini afirma que agiu dentro dos limites legais de sua função parlamentar e acusa o processo de estar viciado por motivação política e pessoal, pedindo o arquivamento imediato da denúncia. O vereador sustenta que a ida ao hospital teve como objetivo exercer o papel fiscalizador e dar voz a cidadãos que, segundo ele, relataram voluntariamente situações de negligência no atendimento. E nós entregamos uma defesa de 60 páginas explicando por que não é justa uma cassação e pedindo de imediato o arquivamento dessa comissão processante, mostrando também parcialidade por parte do relator. Então nós fizemos a entrega dessa defesa. Eu tenho a confiança ali na lisura do processo e prefiro confiar em toda a experiência dos meus pares que fazem parte dessa comissão processante. Entre os pontos levantados pela defesa é a suposta parcialidade do relator da comissão, o vereador Nelson Osseri, do PSD. A comissão que avaliará a denúncia é composta pela vereadora Mariana Conte, do PSOL, como presidente, Osseri como relator e Nick Schneider, do PL, como membro. O colegiado terá agora o papel de analisar a defesa e dar prosseguimento ou não ao processo de cassação do mandato do parlamentar, eleito com a segunda maior votação da cidade em 2024. Caso a comissão entenda haver indícios suficientes, o processo poderá culminar na votação em plenário, onde são necessários 2/3 dos votos para a cassação. A comissão tem até 90 dias do início do processo para concluir os trabalhos e apresentar um relatório que pode recomendar o arquivamento ou a cassação do mandato. De Campinas, Lucas Neri. Bruno Silva.
Tá aí, gente, uma situação que vem se arrastando, eu já tinha comentado lá atrás, né? O Vini acabou apresentando e eu fui lendo também o documento. No fundo, o documento aponta mais a questão da parcialidade mesmo, envolvendo o Nelson Oswald, na leitura da defesa do Vini Oliveira, de que, portanto, ele já teria falado sobre esse assunto nas redes sociais, teria deturpado um pouco a narrativa, enfim. No final das contas, o que a gente tira dessa história toda, né? Há uma questão importante, que é disciplinar o comportamento dos vereadores e entender o meio-fio entre o que é uma atividade fiscalizatória efetiva e aquilo que pode se configurar como abuso, inclusive abuso do próprio poder político, né? Você constranger os funcionários ou poder expor informações violando legislações nacionais, como é o caso da própria LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, acho que assim, há uma preocupação, de modo geral, de que o próprio Poder Legislativo possa disciplinar isso a ponto de deixar como lição para que não apenas o Vini, mas todos os vereadores tomem muito cuidado, né, para que não cruzem essa linha muito tênue entre aquilo que configura a fiscalização parlamentar e aquilo que pode acabar incorrendo, né, em desvios, em abuso ali de exercício do poder. Acho que esse é o ponto central. Tem, obviamente, uma conduta do Vini que desagrada muito dos vereadores, isso não é novidade para ninguém, da forma como ele se posiciona, da forma como ele já fez críticas incisivas, e não é pela crítica em si, mas é pelo modo como muitas das vezes se porta, né? Ali naquele espaço, nessas atividades, de maneira mais performática, tentando chamar atenção e tudo mais, isso incomoda ali parte dos vereadores também como um todo. Então, acho que, para além do que vai ser o resultado em si da comissão, porque pode ser também que não vire nada, né? Que no final das contas os vereadores ajam de maneira até mais corporativista, pensando que se abrirmos um determinado precedente nesse caso, futuramente nós também podemos se tornar, né, alvo lá na frente. Então, vamos ver como é que as coisas vão caminhando e que outros fatos vão sendo trazidos à tona ali na comissão. Mas que há um desejo por parte dos vereadores de disciplinar isso e de dar uma certa lição, né, diante dessas condutas fiscalizatórias, eu não tenho a menor dúvida. Se vai ou não culminar na perda de mandato, eu já acho que é um pulo muito grande, precisa esperar, tem bastante tempo aí, e também não sei nem se seria exatamente o tipo de caso para perda de mandato, né? Precisa que os fatos também vão sendo esclarecidos aí com o andar da comissão, mas que vai haver algum tipo de punição, isso está mais do que óbvio já, né? É isso, Bruno. A gente continua, então, acompanhando, né, os desdobramentos dessa comissão processante, que ainda deve continuar aí nesses próximos dias, e trazendo, então, as atualizações sobre esse caso do vereador Vini Oliveira. Obrigada, Bruno. Eu que agradeço, querida. Um abraço para você, um abraço para Sandra também, todos os nossos queridos ouvintes. Até. Será que voltou aí a comunicação? O Bruno voltou, consegue agora me eu tô ouvir? te ouvindo bem, Sandra. Essas conexões, né? Às vezes a internet oscila também. Bruno, obrigada, viu? A gente se encontra amanhã. Eu que agradeço, querida. Um abração para você e para todos, viu? Até amanhã, gente. Até. CBN, a rádio que toca notícia. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem.